Certo, vamos desembalar isso. É muito provável que a distinção mais óbvia, tipo a mais inquestionável do nosso mundo contemporâneo, Uhum. sabe aquela linha invisível bem rígida que separa o que a gente chama de natureza lá fora e o que a gente chama de cultura aqui dentro. Então, é muito provável que isso seja, na verdade, uma ficção. Com certeza. Uma ficção total. Uma invenção histórica super recente e, para ser sincera, incrivelmente perigosa. Então, a nossa imersão de hoje vai desbravar o capítulo 5, que se chama Assemblagem e Especulação. Ele faz parte do título 1, Filosofia e Complexidade, da tese de doutorado do pesquisador Otávio Maciel. Exato. E a nossa missão aqui é mapear o núcleo metodológico de um negócio chamado realismo complexo. A premissa de hoje é que se a gente entender direitinho os detalhes da seção, o analogismo como especulação orientada ao pragmático, a própria forma de quem está ouvindo enxergar a realidade vai mudar completamente. Olha, é uma ambição teórica imensa, né? Mas é absolutamente justificada pela profundidade desse material que a gente tem em mãos hoje. Porque, assim, para a gente entrar do jeito certo nessa base teórica, a primeira exigência é abandonar o nosso senso comum. Tá, jogar tudo pela janela, né? Literalmente. Aquele conforto intelectual, sabe? De acreditar que o mundo ocidental moderno, armado lá com seu programa da neutralidade científica, é quem detém o monopólio da verdade sobre como o universo funciona. É por isso que, visualmente falando, a melhor forma de imaginar a nossa discussão de hoje é... pensa que a gente está diante de um imenso painel. E nesse painel, mapas cartográficos antiquíssimos, cheios daquelas rotas de navegação esquecidas, estão completamente sobrepostos a diagramas super complexos de redes cibernéticas de hoje em dia. Nossa, que imagem forte! Né? Essa imagem mental ilustra bem essa união inesperada e muito profunda que a tese propõe entre a antropologia e a ontologia. Eu adoro essa imagem, porque, assim, ela quebra de imediato aquela expectativa meio chata de que a filosofia é só o ato de ficar olhando para o teto, elaborando um monte de ideia abstrata que nunca encosta no chão. Exatamente, não tem nada de ficar na torre de marfim. Mas para entender esse método central que a tese propõe, que o autor chama de analogismo, a gente precisa primeiro dar um passo atrás. A gente tem que entender a origem antropológica desse termo. Né? A gente precisa ir lá na raiz. E isso leva a gente para a obra monumental do antropólogo francês, o Philippe Descola, porque ele criou um sistema impressionante para classificar como diferentes agrupamentos humanos interagem com o mundo. Em vez de só fazer uma lista do tipo, essa cultura faz isso, aquela faz aquilo. Como um catálogo, né? Isso, como um catálogo. Em vez disso, ele criou um modelo lógico. Como funciona exatamente esse mapa da antropologia da natureza do Descola? Bom, o brilhantismo do modelo do Descola está na simplicidade estrutural dele, que acaba gerando uma complexidade enorme. Ele propõe o seguinte, que toda e qualquer coletividade humana, ao tentar dar sentido para o mundo, opera cruzando dois grandes eixos. Tá, dois eixos principais. Isso. O primeiro eixo é a fisicalidade. Isso engloba o que é tangível, sabe? A matéria, o corpo, as leis da biologia, da física, da química. O hardware da coisa. Perfeito, o hardware. E o segundo eixo é a interioridade, que aí, a gente está falando sobre aquilo que tradicionalmente se chama de alma, mente, intencionalidade, subjetividade ou até mesmo a cultura. O software. O software, exato. E a sacada de mestre do Descola é cruzar esses dois eixos aplicando só duas noções muito básicas, a ideia de igualdade e a ideia de diferença. Simples assim. Simples assim. Ao combinar igualdade e diferença nos eixos da fisicalidade e da interioridade, ele descobre que as sociedades humanas se organizam em apenas 4 grandes matrizes, ou 4 disposições antropológicas. Gente, isso soa como um quebra-cabeça lógico incrivelmente elegante. Vamos tentar deduzir essas combinações juntos aqui, para ver como isso se aplica na prática? Vamos lá. Se os eixos são o corpo físico de um lado e a mente ou a alma do outro,
Vamos começar pela nossa própria visão de mundo moderna, tá? A gente afirma que seres humanos, cachorros e samambaias são todos feitos das mesmas células, do mesmo carbono, mesmo DNA. Sim, a base biológica é a mesma. Ou seja, existe uma igualdade na fisicalidade. A matéria é universal. Mas, ao mesmo tempo, a gente bate no peito para dizer que só os humanos possuem razão, cultura, linguagem complexa. O cachorro e a samambaia, na nossa visão, operam só por instinto ou mecânica. Logo, existe uma diferença profunda na interioridade. Então fica igualdade física, diferença interior. Essa é a primeira matriz. Exatamente. Essa disposição é o que o Descola chama de naturalismo. E o que é fascinante e, muito trágico aqui é que o naturalismo não foi só uma forma teórica de organizar o conhecimento. Foi usado como arma, né? Foi transformado historicamente numa ferramenta brutal de poder, de etnofilosofia e de colonização. Porque ao decretar que só nós, os modernos, possuíamos uma interioridade complexa chamada cultura, e que o resto do mundo era só uma natureza morta e mecânica governada por leis biológicas, Aí você justifica fazer qualquer coisa com ela. justificou-se a exploração desenfreada do meio ambiente. E mais do que isso, justificou tratar povos não ocidentais que não separavam o mundo desse jeito, como se eles fossem parte dessa mesma natureza selvagem que precisava ser dominada, purificada ou, entre aspas, civilizada. É o famoso nós somos especiais porque temos intelecto e o resto é só recurso natural pra gente explorar. É pesado. Muito pesado. Mas vamos inverter a lógica dessa primeira matriz. Se o naturalismo é igualdade na matéria e diferença na alma, o que acontece se a gente tiver uma diferença na fisicalidade, mas uma igualdade na interioridade? Isso quer dizer que os corpos são todos diferentes, mas todo mundo tem a mesma alma? Precisamente. E essa segunda disposição é o animismo. E é aqui que a nossa mente naturalista começa a entrar em curto-circuito total. Eu já tô ficando confusa. Como assim? Olha só, no animismo, que é super comum em diversos povos ameríndios lá na bacia amazônica, ou até em tradições ligadas ao shintoísmo no Japão, a premissa é de que a essência original de tudo no cosmos é a humanidade. Tá. Então, uma onça, um rio, uma árvore ou um humano compartilham a mesmíssima subjetividade, a mesma alma intencional, a mesma capacidade de ter cultura, criar laços de parentesco e até fazer diplomacia. A igualdade na interioridade é total. Caramba! E a diferença? O que diferencia eles é só a roupagem que eles vestem, ou seja, a fisicalidade. Isso muda tudo. Quer dizer, então, que nessa visão, quando a onça olha para si mesma, ela não se vê como um animal selvagem. Ela se vê como humana. Exatamente isso. Na perspectiva do animismo amazônico, por exemplo, a onça enxerga a si mesma como uma pessoa. E, de forma surpreendente, quando a onça bebe o sangue de uma presa, ela não enxerga sangue. Não, a interioridade dela traduz aquilo e ela enxerga que está bebendo cauim, sabe? Aquela cerveja tradicional de mandioca. O corpo físico dela, com aquelas garras e presas, determina a perspectiva pela qual ela acessa a realidade, mas a mente por trás daqueles olhos funciona exatamente como a de um humano. Nossa, que incrível! O corpo é tipo um instrumento de percepção diferente para a mesma alma universal. Exato. Uma lente diferente. Tá, então a gente já tem duas combinações. A terceira seria a igualdade absoluta. Igualdade tanto na fisicalidade quanto na interioridade. Como é que isso se sustenta? É possível achar que um humano e um animal compartilham tanto a matéria física quanto a alma? Sim, é possível. E essa terceira matriz é o totemismo. A gente encontra esse arranjo em grupos como os ugrianos, lá no Ártico, certos clãs iorubá na África Ocidental e de uma forma muito bem documentada entre os aborígenes australianos, lá nos grandes desertos centrais. Tá. E como funciona na prática? No totemismo, um grupo específico de pessoas e uma espécie específica não humana, digamos, o canguru, eles não são só ligados de forma simbólica, eles compartilham literalmente a mesma substância biológica e moral. Literalmente. Literalmente. Acredita-se que ambos derivam de um mesmo ancestral originário lá do tempo dos sonhos.
E esse ancestral transmitiu um pacote indivisível de características físicas, temperamentais e espirituais. Entendi. Então, um humano que pertence ao clã do canguru compartilha muito mais traços vitais e morais com o animal canguru do que com um humano de outro clã, cujo totem seja, por exemplo, a águia. Uau! Não tem separação entre natureza e cultura aí, de jeito nenhum. Nenhuma. Tudo está agrupado em fatias verticais de propriedades idênticas. O que nos deixa com a última permutação matemática desse eixo, né? Se a gente já teve as combinações mistas e a igualdade total, a quarta via só pode ser a diferença total. Uhum. Diferença na fisicalidade e diferença na interioridade, ou seja, um mundo onde absolutamente nada compartilha nem o mesmo tipo de corpo, nem o mesmo tipo de alma com qualquer outra coisa. E é aqui, nessa fragmentação absoluta, que a tese do Otávio Maciel se encora, certo? Exato. Esse quarto caso é o analogismo, um mundo que é povoado por puras singularidades. Nenhum ser compartilha a mesma matéria nem a mesma alma com o outro de forma universal. Tudo é radicalmente diferente de tudo. Deve ser um caos. E olha que interessante, essa matriz floresceu em civilizações e coletivos incrivelmente vastos, viu? Na Índia, na África Ocidental, no Mediterrâneo pré-cristão e renascentista, no leste asiático e nas grandes civilizações andinas e mesoamericanas antes da invasão europeia. Sabe que é fascinante tentar visualizar esse modelo inteiro. É tipo, eu sou muito fã de videogame e parece a tela de criação de personagens num daqueles RPGs ultra complexos, sabe? Sim, total. Você tem lá um menu onde pode distribuir pontos entre corpo, que representa a fisicalidade, e mente, que representa a interioridade. E tem regras fixas de como combinar esses atributos. A grande ironia é que a gente, na modernidade, escolheu só uma dessas classes disponíveis. O naturalismo travou a tela ali e passou os últimos séculos legislando, fazendo ciência e destruindo o planeta como se essa fosse a única classe jogável em toda a existência do servidor. Adorei a analogia. E essa metáfora captura o erro central da modernidade perfeitamente. O que a tese convida a gente a fazer, ao resgatar esse quadro metodológico do Descolar, é parar de olhar para o animismo, para o totemismo e para o analogismo como meras lendas, ou, sei lá, mitologias curiosas. Aquela visão de que são estágios primitivos, né? Isso, pior ainda, estágios primitivos do pensamento rumo ao nosso esplendor científico maravilhoso. Eles não são isso. Eles são arranjos ontológicos robustos e muito sérios. São arquiteturas completas de como a realidade funciona de verdade. Uhum. E é aqui que a tese dá um salto formidável da antropologia para a filosofia. O autor se aprofunda no parágrafo 5º, focando exatamente no analogismo como especulação orientada ao pragmático. Certo, mas espera aí. Vamos pensar na mecânica de um mundo puramente analogista. Se a premissa de que o mundo é esse caos de bilhões de entidades singulares, onde nada é igual a nada, nem na matéria, nem na essência, como é que o universo simplesmente não desmorona num abismo de incomunicabilidade? Tipo, como as coisas interagem? Olha, essa é a grande charada. E a resposta é que o analogismo, justamente para não colapsar, precisou se especializar ao longo de milênios em construir pontes. Precisou inventar métodos de criar harmonias contingentes, redes temporárias e, claro, analogias entre diferenças extremas. Me dá um exemplo disso. Pensa na astrologia antiga ou na medicina dos 4 humores, tentava se conectar à posição de um planeta, que é uma coisa X, com o temperamento do fígado humano, que é uma coisa Y, totalmente diferente, através de proporções muito sutis. É uma ontologia da diplomacia, sabe? Da tradução e do esforço contínuo. Entendi. É o oposto do nosso sistema. Totalmente o contrário do naturalismo, porque o naturalismo acredita que uma única lei universal da física governa todas as coisas de cima para baixo, automaticamente. Uhum. Se o naturalismo é o império das leis imutáveis que operam sozinhas, o analogismo é a haste suada da negociação constante. Você tem que trabalhar para conectar. E, pelo que vi na tese, o autor traz uns pesos pesados da filosofia clássica e moderna para dar suporte a isso. Ele fala que pensadores como Alfred North Whitehead e o Nikolai Hartmann operam quase como analogistas de segunda ordem.
Como que as ideias deles entram nesse jogo de construir pontes? O argumento é que o Whitehead e o Hartman produzem filosofia não por meio de decretos totalitários sobre a verdade absoluta, mas tecendo aproximações. O Whitehead, por exemplo, ele via o universo não como uma matéria morta, mas como um grande organismo composto por ocasiões reais. Como assim, ocasiões reais? Então, um elétron é um evento. Um pensamento humano é um evento. Eles são eventos totalmente diferentes, mas eles conseguem formar uma sociedade de eventos, uma assemblagem. Ah, tá. Já o Hartman, por sua vez, ele argumenta que a realidade tem estratos: o inorgânico, o biológico, o psicológico e o espiritual. E que um extrato não pode ser simplesmente reduzido ao outro. Ele não pode ser esmagado. Há uma diferença incontornável entre eles. Mas, ainda assim, o mundo funciona. Sim. Então, ambos os filósofos olham para o empírico e tentam montar uma teia cuidadosa entre entidades que insistem em ser radicalmente diferentes. Tá, mas aqui eu preciso fazer uma pausa e trazer uma objeção séria, brincando um pouco de advogada do diabo. Manda. Se tudo é tão radicalmente diferente lá na base, tentar achar essas analogias não é, simplesmente forçar a barra? Se o nosso objetivo é o realismo, a gente não corre o risco de ignorar a individualidade extrema, a singularidade de cada coisa, só para fazer o nosso lindo quebra-cabeça teórico encaixar? Se alguém pega uma rocha geológica e um conceito jurídico complexo e tenta construir uma ponte entre eles, essa pessoa não está desrespeitando o que essas coisas fundamentalmente são? Olha, essa é uma crítica essencial, e a tese lida exatamente com o perigo desse risco. Na teoria do realismo complexo que é defendida no texto, o analogismo filosófico não busca, em momento algum, unificar as coisas. Ele não quer homogeneizar o mundo ou apagar as diferenças em nome de uma grande paz universal, sabe? Ufa, ainda bem. Trata-se justamente de uma observação minuciosa e rigorosa das diferenças para construir pontes por sobre o abismo, mas sem fundir as margens. Não é uma fusão mística. É arcar com os custos reais, difíceis e muitas vezes falhos de arregimentar sistemas, garantindo que eles mantenham as identidades deles e os pontos cegos. Entendi. Dá para visualizar melhor. Pensa na figura clássica do xamã. Quando o xamã entra em transe para negociar com os espíritos da floresta, ele veste temporariamente a perspectiva do outro. Ele constrói uma ponte diplomática precária e bem arriscada. Mas ele não se transforma permanentemente num animal selvagem. Ele mantém a diferença dele. Ele não deixa de ser o xamã humano. A diferença é mantida ferozmente, mas a comunicação, a especulação, acontece. Isso faz muito sentido. Então, se o método analogista exige essa negociação super delicada com objetos reais e sistemas, a filosofia não pode mais operar do alto de uma torre de marfim. De jeito nenhum. Ela precisa aterrissar na lama do mundo real, né? Isso introduz aquele conceito formidável que a tese chama de realismo especulativo pragmático. O autor cita a ontologia orientada a objetos, a OO, e o trabalho do Ian Bogost, que foca na ideia de uma filosofia orientada às pragmatas. O que são, afinal, pragmatas num contexto de filosofia complexa? A palavra pragmatas é maravilhosa porque ela nos desvia da abstração pura. Ela remete às coisas feitas, às ações em curso, aos objetos materiais e imateriais do mundo real. A prática. A prática. E quando Bogost e a tese falam de pragmatismo, é fundamental não confundir com pragmatismo psicológico, aquele que foca só no hábito da mente humana, ou, na utilidade econômica de uma ideia. Tá. Não é aquele pragmatismo de coach de negócios. Definitivamente não. O realismo complexo adota um sentido de pragmatismo alinhado a pensadores como o Charles Sanders Peirce e, mais contemporaneamente, o Bruno Latour. É uma filosofia voltada a investigar como um software de computador, um sistema digestivo, uma lombada de trânsito ou um código penal interagem de fato na prática. Uhum. O que eles fazem? Como essas pragmatas afetam umas às outras no teatro do mundo? Sabe, para que isso funcione, acho que a gente precisa esclarecer dois termos que a tese usa bastante quando fala da interação dessas pragmatas actantes e acoplamentos. Pelo que entendi, lendo o material, qualquer coisa que produza uma diferença no mundo pode ser um actante.
Perfeito, você pegou o espírito da coisa. Um actante, nessa linguagem do Latour que a tese incorpora, não é só um ser humano tomando decisões racionais. Um micróbio que paralisa uma cidade inteira é um actante. Tipo o que a gente viveu há pouco tempo. Exato. Uma tempestade solar que derruba satélites é um actante. Uma lei que impede a construção de uma represa é um actante. E o acoplamento é justamente o momento em que dois ou mais desses actantes se engajam numa relação, criando uma nova rede temporária. A lombada de trânsito lá, ela se acopla à suspensão do carro e ao pé do motorista no freio, forçando uma redução de velocidade. Cara, é aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque essa visão inverte completamente as regras do jogo científico moderno em relação à antropologia. E é vital destacar, como o texto do Maciel faz muito bem, que a aliança dessa filosofia com a antropologia não é uma submissão ao ser humano. Essa abordagem destrói o antropocentrismo. Destrói por completo. O estudo não foca no humano como sol ao redor do qual o resto do universo inerte gira. O ser humano é só mais um tipo de acoplamento. Só mais um actante entre bilhões. E quando a gente tira a coroa da cabeça da humanidade, a antropologia deixa de ser aquela ciência arrogante, lá do século XIX, que viajava o mundo para medir o quão primitivos os outros povos eram em relação à nossa civilização iluminada. Isso mesmo. No realismo complexo, ela passa a ser a ciência de campo mais importante para investigar a multiplicidade de mundos. É uma mudança de paradigma fenomenal. A antropologia vai a campo para explorar essas múltiplas realidades, descrevendo com riqueza de detalhes como cada agrupamento específico de actantes resolve os problemas práticos e especulativos da sua própria existência. Ela escuda esses arranjos analogistas, animistas ou totemistas, sem tentar impor a régua do naturalismo moderno sobre eles. Como o próprio autor cita brilhantemente, o objetivo é, aspas, registrar e não filtrar, descrever e não disciplinar. Isso conduz a gente à grande pergunta final dessa arquitetura teórica toda. Se o mundo é cheio de actantes, entidades humanas, não humanas, objetos, leis, fungos, satélites, e todos eles estão o tempo todo tentando negociar diplomaticamente através desses acoplamentos práticos, Sim. como exatamente essas entidades interagem filosoficamente sem se engolirem? Como que o rio interage com a fábrica na sua margem sem que um apague a existência essencial do outro? A gente entra agora nas engrenagens finais da sessão que abordam o princípio da exterioridade mútua. Essa é talvez a contribuição mais sofisticada do pensamento do Latour que é assimilada pela tese. O princípio da exterioridade mútua postula que sistemas, redes e objetos estão sempre, radicalmente, no exterior uns dos outros. Eles não estão fundidos. Não. Eles não fazem parte de um grande todo harmonioso e pré-existente. Não existe um balão invisível chamado a natureza ou a sociedade que engloba tudo e controla as partes de cima para baixo. Dá um alívio pensar assim. Né? A fábrica é totalmente externa ao rio, o código genético do peixe é totalmente externo às moléculas de poluição, os objetos recuam, eles têm os seus próprios segredos de funcionamento, sua profundidade inacessível. Eles são mutuamente exteriores. Mas... Sempre tem um mas. Sempre, para que a realidade seja dinâmica, para que o tempo passe e haja acontecimentos, eles precisam trocar informações. E para se conectarem mantendo essa exterioridade recíproca, eles realizam uma forma contínua e incessante do que o Latour chama de transcendência sem oposto. Tá, peraí. O que tudo isso significa na prática? Porque, falando com franqueza aqui com quem tá ouvindo, sempre que a palavra transcendência aparece no meu radar, o meu pensamento voa automaticamente para anjos, divindades, iluminação mística, sabe? Uma dimensão espiritual intocável. É a reação de todo mundo. Porque no ensino clássico de filosofia, o conceito de transcendência, que é o lá em cima, a esfera pura, é sempre definido como o oposto absoluto da imanência, que é o aqui embaixo, a matéria bruta e mundana. Então, a tese está sugerindo que o simples ato de eu enviar um e-mail com um anexo em PDF ou a cena banal do sol aquecendo uma pedra no meio da rua são atos reais de transcendência.
Essa é a grande ruptura. E a resposta para essa surpresa genuína é um sonoro sim. E é um sim libertador. O realismo complexo se apoia no Latour para recusar a ideia de que a transcendência precisa ser algo mágico, religioso ou inalcançável. A transcendência sofre um processo laico. Ela é trazida para a Terra com as mãos sujas de poeira mesmo, sabe? Ela é ecologizada. Redefine-se transcendência simplesmente como a manutenção da presença através de uma mediação laboriosa. Mediação laboriosa. Dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Pensa no Sol e na pedra que você citou. O Sol está a milhões de quilômetros de distância, no vácuo congelante do espaço. Ele é totalmente externo e alheio à pedra lá na rua. Mas os fótons viajam, eles vencem o vácuo, penetram a atmosfera, colidem com os átomos daquela rocha específica e agitam as moléculas dela, gerando calor. Nossa! Há um envio custoso de informações e vetores que atravessam a exterioridade mútua para tocar o outro. E isso é transcender. Enviar o seu e-mail exige a mesma física diplomática. A sua intenção é convertida em digitação, que é codificada em luz, que é lançada através de cabos submarinos de fibra ótica de um continente ao outro, até se recompor em pixels numa tela e alterar o cérebro de quem está lendo. É um envio custoso que atravessa o abismo entre as singularidades. Fiquei chocada, porque isso desfaz o monopólio milenar que a religião e a filosofia clássica detinham sobre a capacidade de conectar o que está separado. Não precisa de um milagre divino. A própria física da conexão é a transcendência operando em tempo real. Absolutamente. E como a mediação é constante, corriqueira e totalmente necessária para a sobrevivência do universo, seja entre a pedra e o sol, o diplomata e a nação, a vacina e o nosso sistema imunológico, a gente habita a cada segundo uma assombrosa proliferação de transcendências mútuas. Uau! O cosmos inteiro está transcendendo as suas próprias fronteiras o tempo todo só para continuar existindo. E a conclusão inevitável é que a metafísica deixa de ser aquele estudo estático e reverencial do grande ser, infinito e parado lá no céu. A metafísica se torna um mapeamento rastejante, empírico e muito selvagem dessas incontáveis e frágeis conexões diplomáticas vitais do nosso dia a dia. Isso é ecologizar a metafísica. Exatamente isso que significa ecologizar a metafísica. Se a transcendência ocorre no nível mais cotidiano das pragmatas, o universo se revela como uma arena onde a existência de cada objeto é negociada ativamente a cada instante. E eu deixo essa reflexão para quem está ouvindo. Cada objeto ao seu redor está constantemente negociando a própria existência com você agora mesmo. E basta olhar ao redor para perceber o impacto vertiginoso dessa ideia, né? As plantas realizando fotossíntese na janela, as redes de Wi-Fi invisíveis bombardeando informações pelo ar, a madeira da mesa resistindo à gravidade terrestre, bilhões de actantes em exterioridade mútua, negociando freneticamente as diferenças deles e construindo pontes analogistas para que o mundo continue a se desenrolar na maioria das vezes, aliás, completamente indiferentes à arrogância da nossa espécie. É isso, pessoal. Terminamos nossa apresentação mais densa sobre a questão metodológica da metafísica e da ontologia no realismo complexo. O que você achou? Deixe aqui o seu comentário e se inscreva para mais episódios. No nosso próximo encontro, vamos ver um pouco mais como o realismo especulativo se torna realismo complexo, com novas questões sobre desconstrução e justiça. Nos vemos em breve.